Boa noite, gente. Hoje vamos falar sobre irmãos e irmãs, ordem de nascimento, como que isso afeta os nossos filhos, né, as características deles. Então, vou esperar vocês irem entrando, já vou deixar aqui nos comentários o tema dessa live, né, para quem for chegar depois saber do que a gente está falando. Então, vou pôr irmãos, dois pontos, ordem de nascimento. Oi, meu Deus. Oi, Cleia. Tudo bem? Deixa eu fixar aqui. Vamos ver se o Insta deixa. Fixar. Aí, deu. Bom, vou começar então já falando do conteúdo. Oi, Viridiana. Vamos chegando aí, gente. Antes de começar mais a fundo o conteúdo, eu quero falar para vocês que tudo que eu for falar aqui hoje é regra, né? É o que os estudos têm apontado, o que os estudiosos, filósofos têm observado mais, mas é claro que sempre existe exceção, né? Ainda mais se tratando de seres humanos, né? Nós todos somos únicos e várias coisas influenciam quem nós somos, né? A nossa história, o lugar que a gente nasceu, a nossa cultura, a nossa língua, a nossa criação, como nossos pais nos trataram, sem contar, né, o nosso temperamento, que é, né, a nossa estrutura mineral que nasceu mesmo com a gente que não muda, a nossa personalidade. Então, tudo isso vai formando quem nós somos, né? Então, hoje eu quero trazer para vocês o que é a ordem de nascimento, né? Então, significa se você é primeiro filho, se você é segundo filho, quantos irmãos você tem, se é todo mundo homem, se é todo mundo mulher, se é primeiro homem, depois mulher, se é primeiro mulher, depois homem, tudo isso influencia, né? A constelação familiar. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é um panorama do que é a tendência da gente conseguir observar nos nossos filhos, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre os filhos. Chegou mais gente. Oi, Lê, oi, Jô, oi, Vânia, oi, Caroline. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre os filhos únicos, né? O filho único, querendo ou não, também o primeiro filho, né? E o primeiro filho é sempre aquele mais aguardado, mais esperado, né? Aquela expectativa de como vai ser, né? Os pais preparam todo o enxoval, né? Tem toda aquela ansiedade, né? De se tornar pai, se tornar mãe, né? Pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem. Então, o filho mais esperado é o primeiro, né? Porque depois do segundo a gente já sabe como é, e o segundo já tá tomando a nossa atenção ali, fora, né, as outras atividades que a gente tem. Então, o primeiro, ele tem uma atenção especial, né? E aí, o filho único, ele tem algumas características, né, do primeiro filho ele tem as mesmas características do filho primeiro que tem irmãos, né? Mas a diferença entre eles é que ele é um filho sozinho, né? Já que ele não tem irmão. Então, deixa eu ver como eu posso explicar. Ele tem uma ligação com os pais, né? Afinal, ele só tem os pais, então ele é muito ligado aos adultos. E os adultos estão sempre protegendo ele por ser o primeiro, ainda mais sendo o único. Estão ali ao redor dele, na retaguarda dele. Mas ele não tem ninguém ao lado dele, né? Como seriam os irmãos, de igual para igual, né? Então ele se sente muito só. Então, ao mesmo tempo que ele é até chamado assim, o filho único, de filho que fica, a criança que fica na soleira da porta, porque atrás dele tem o ninho, né? Que são os pais, né? A parte que ele está sendo guardado, e à frente tem o mundo todo. Só que ele não tem ninguém ali no mundo todo para ele. Então ele tá ali na soleira, não tá nem, né, na hierarquia dos pais, e nem tem ninguém ao lado dele para ele ir para frente. Então ele é uma criança que, por exemplo, tá na escola, o pátio tá cheio de criança, ele tá lá observando, né? É uma criança que tá no meio da atividade, mas não tá participando efetivamente. Ele mais observa, né? É muito observador esse filho único. E ele até tem vontade de estar lá no meio das crianças,
mas ao mesmo tempo quando ele tá lá, ele tem vontade de ficar sozinho, né? Ele não se sente tão confortável porque ele não tem muito essa habilidade social, porque não treinou com os irmãos. Então, ele tem esse conflito dentro dele, né? De ao mesmo tempo de querer estar junto, quando tá junto quer estar só. Então é por isso que ele fica sempre na soleira, né, da porta, em cima do muro, observando isso, né? Ele tem muita dificuldade de socialização. E se a gente não trabalha isso, né, quem tem filho único, se a gente não trabalha a socialização no nosso filho, ele vai crescer um adulto isolado, né? E não é bom, né? Isso pode trazer algumas características excêntricas até, né, no nosso filho. Alguns costumes não meio esquisitos, por não estar se relacionando com outras pessoas. Então a gente tem que estar atento. Se você só quer ter um filho, dele desenvolver essa socialização para ele não se sentir só, né? Como acontece, ainda mais agora, imagino, na pandemia, não ter nenhuma outra criança para brincar e tudo mais, pode acabar sendo complicado. E deixa eu ver aqui que eu anotei mais. Eu fiz essas anotações, olha a minha letra, nem eu tô entendendo direito, porque fiz correndo com os meninos, com o Levi querendo brincar, o Liam querendo mamar. Então, como eu falei, então ele é um filho observador, que quer estar junto. É isso. Já o filho único, ou já o primeiro filho que não é único, né, que ele tem irmãos, ele então também apresenta essas mesmas características de ser uma criança que está ligada ao adulto, né? Ele é sensível, ele pode ser tanto queridinho da mamãe por ser o primeiro, né? Então ficar sendo meio tímido, mas a maioria é autoconfiante, independente, responsável, né? Tem até uma pesquisa que saiu que os filhos mais velhos, eles tendem a gostar mais de atividades individuais, então quando tá na escola, prefere atividade sozinho do que em grupo, né? Porque ele quer ser sempre o líder, fazer as coisas do jeito dele, ali ele é bem empenhado. E nessa pesquisa saiu que a maior parte das crianças que termina a escolaridade são filhos de primeiro, né, primeiros filhos, né? Normalmente quem desiste de escola, de coisas assim, são os outros filhos. O primeiro costuma terminar. Ele também está inscrito nas atividades de escoteiro, de brigadas, de incêndio, sabe? Essas coisas desses treinamentos, de ser guias. Então, ele é ligado, né, nesse cuidado, nessa perseverança, no trabalho, né? Ele tem esse zelo. E aí, o que a gente tem que tomar cuidado com esse filho primeiro, que por ele ser tão empenhado assim, né, e ter esses objetivos e gostar desse trabalho árduo e tal, é que ele acaba perdendo a infância muito cedo, né? Porque ele é tão maduro, ele é tão adulto, né? Tá tão ligado assim aos pais, que ele acaba perdendo esse humor infantil, porque ele já se torna responsável muito cedo, né? Então a gente tem que estar bem atento a isso. E eu observo muito isso, por exemplo, no Levi, né? O meu irmão até chama ele, ele é um mini adulto, porque ele é super compreensível, ele, né, a gente conversa com ele, ele entende, ele topa tudo, tudo ele quer ajudar, tudo ele quer fazer. Então eu vejo que ele é super responsável, ele chama às vezes a minha atenção, a atenção do Raí com alguma coisa, então ele é bem, bem adulto, né? E eu presto atenção nisso para ele não perder o lado infantil dele. É óbvio que ele com 2 anos não perdeu, né? Ele ri de tudo, gosta das palhaçadas e tudo mais, mas é uma coisa que a gente tem que estar atento para não perder esse período, né, da primeira infância, que é tão importante, que é tão gostoso, né, que é tão lúdico, para não precisar ser tudo tão sério, para poder se divertir, ter esse humor, né? E uma curiosidade aqui que eu anotei, que eu queria falar para vocês, é que esse primeiro filho, né, ele é uma posição muito sagrada, né? Tem até outras culturas que, por exemplo, se o primeiro filho é homem, eles matam, né, essa criança, porque ela, para assegurar a vida do pai, né, para o filho não tomar o lugar do pai. Então, em algumas culturas só pode ser o primeiro filho mulher. E aí, quando eles matam esse primeiro filho homem, além de assegurar a vida do pai, eles acreditam que eles estão voltando o espírito dele, né, lá para os céus,
E aí esse filho vai ajudar os próximos irmãos a chegarem na Terra e lá de cima ele vai guardar a família e vai ser o guia desses irmãos, né? O guia espiritual, parceiro, amigo deles espiritualmente. Então essa posição de primeiro filho, ela tem muito esse peso, essa responsabilidade mesmo, né? E quando vem o segundo filho, pode ser que demore mesmo um pouco para esse primeiro filho aceitar, né, a chegada do segundo filho. E o que faz esse primeiro filho aceitar melhor, né? A forma como os pais conduzem, né? Então a gente está responsável aí mais uma vez pelo relacionamento dos nossos filhos, por como a nossa família se desenvolve, porque se a gente começa a dar preferência para um filho, o outro com certeza vai sentir. Eles vão começar a criar um clima de disputa, né, de competição entre eles, e o que a gente quer na nossa família é cooperação, né? Nós somos um time só, todo mundo é um pelo outro, uma mão lava a outra, eu ajudo aqui, você ajuda ali. Então a gente tem que criar esse clima de cooperação e não competição entre os nossos filhos. E para fazer isso a gente tem que tratar todo mundo igual, né? Todos eles precisam de atenção, seja o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quantos filhos você quiser ter. Todo mundo precisa de atenção, precisa de carinho igualmente, tá? E outra característica desse primeiro filho é de querer defender o seu, não só defender o seu lugar, né, quando chega esse irmão mais novo, mas dele querer defender tudo. Então ele defende a fé da família, a tradição, ele é muito ligado, como eu falei, ligado aos pais, ele é ligado ao passado, ao que os pais já construíram, né, para manter tudo que foi feito até então, mesmo que ele não goste do que foi feito, do que ele tem que fazer e tal, ele quer guardar isso, faz parte dele, né? Ele tem essa ligação forte. Então, essa é outra característica do filho mais velho. Deixa eu ver aqui se eu anotei alguma coisa. Por falar aqui que eu falei, né, que ele quer defender o seu lugar quando chega o mais novo, eu, por exemplo, percebi isso também no Levi. O Levi já estava praticamente desmamado, né? Eu já comentei aqui algumas vezes. E agora que ele vê um outro bebê mamando o tempo inteiro, ele tá toda hora também querendo mamar. A mamãe quer mamar junto com Ila. Ele chamou o Liam de Ila. Ou então, mesmo quando não tá, eu vejo que ele tá cansado, já tá estressado, aí ele pede. E antes ele não pedia mais, né? E de vez em quando agora ele começou a falar. Nesses últimos dias, falou assim: é meu mamãe, é minha mamãe. Né? E aí eu tenho que falar, Vivi, da mamãe, do Levi e do Liam, é dos dois. E toda hora que eu vou amamentar o Liam, eu sempre falo assim para o Levi, falo, Levi, o Liam tá mamando de novo porque ele ainda não come, né? Ele é tão pequenininho, olha, nem dentinho ainda nasceu nele e tal, ele só toma leite, né? Ele não toma nem água. E olha você tá comendo uva, você tá comendo milho. Ai, quanta coisa gostosa que você come, né? Eu valorizo o lado dele. Né? Quando ele vai comer, eu falo assim, ai, Vivi, que delícia isso que você tá comendo, hein? Mas, Liam, você ainda não pode, hein? Você é pequenininho. Então, eu mostro como se eu estivesse conversando com o Liam, pra ele ir entendendo, né, o porquê que o Liam mama mais do que ele, pra ele não se sentir rejeitado, do tipo, agora que o Liam chegou, minha mãe gosta mais dele, minha mãe dá mais colo pra ele, minha mãe né, dá mais de mamar pra ele do que pra mim, e ele querer começar a disputar com o Liam um lugar, né, do meu colo, do meu abraço, né, de estar comigo. Então, quando o Liam, por exemplo, tá dormindo, eu falo, agora você vem no meu colo, agora você fica aqui, e não sei o que, e beijo e abraço, falo o tempo inteiro que amo ele, né, então eu tento demonstrar de todas as formas, né, tanto com toque físico, com palavras, com tempo de qualidade. Se você ainda não viu meu vídeo das 5 linguagens do amor, clica depois entra no link da minha bio, que lá no YouTube tem um vídeo só sobre isso. Então eu tento demonstrar meu amor o tempo inteiro pro Levi, justamente, né, hoje mesmo eu conversei com ele de novo, porque ele viu que o Liam chorou e ele sabia que eu ia pegar ele, né, e aí ele fala assim, aí já veio pedir meu colo, pra não dar tempo de eu pegar ele e o Raí pegar, né, e eu até conversei com ele, eu falei, Levi, você nem queria meu colo, você só veio pra cá porque você viu que o Liam chorou, né? Você sabia que eu ia pegar ele, mas você não precisa fazer isso. Eu sempre vou te dar meu colinho, sempre vou te amar. E aí eu explico essas coisas pra ele, justamente pra
ele aceitar, né, melhor o Liam. Às vezes até quando eu coloco o Liam no carrinho e falo, ah, Liv, agora vamos brincar, gente, tal. Ele fala, Ila, não chora, hein, não chora. Pra gente poder brincar tranquilo, né? E até eu falo também pra ele, falo, olha, agora a mamãe vai brincar com o Levi, pra ele ver que, pra ele não se sentir só ele trocado, sabe? Tipo, eu tô com ele, aí o Liam chora, eu pego o Liam, né? Então, eu mostro pra ele assim, ó, Levi, eu também tô com o Liam, mas eu tô deixando ele ali pra ficar com você agora. Pra mostrar que eu trato os dois iguais, que eu fico com os dois iguais, que uma hora eu tô com um, que uma hora eu tô com o outro. Então, eu estou tendo esse cuidado e tem dado certo, né? Óbvio que, dependendo da situação que eu pego o Linho, ele fica meio assim, querendo minha atenção também, querendo colo, né? Eu tento dar colo para os dois ao mesmo tempo, tal, vou levando. E esqueci o que eu ia falar disso, gente. Me perdi. Se eu lembrar, eu volto aqui e comento disso de novo. Mas é basicamente isso que eu tenho notado aqui em casa com o Levi. E tem dado certo, porque o Levi é mais carinhoso com o Liam do que tem esse afastamento. Então, o tempo inteiro é tipo Felícia, agarrando, beijando, sufoca até o menino e oferece brinquedo para ele. Então, o Levi tá bem carinhoso, bem receptivo com o Liam, e eu acho que isso, né, grande parte é do jeito que eu venho tratando os dois. É claro que tem um lado que é do Levi, que ele é super carinhoso mesmo, mas tem outro que é da maneira que eu tô abordando e criando essa relação dos dois, né? Às vezes eu faço vozes fingindo que é o Liam falando com ele e ele fica todo encantado, tipo, ai, Vivi, eu te amo, Vivi, eu quero ver você brincar, Vivi, eu quero ver você jogar bola. Aí ele, olha aí, o que eu tô fazendo, olha, eu consegui pular alto, olha. Então ele fica querendo mostrar pro Liam, então eu já vou criando uma relação boa entre eles, né? De amigos, de parceiros e não de rivais. Outra coisa do irmão mais velho, como eu falei, ele é muito ligado aos pais, mas ao mesmo tempo ele é filho, né? Então ele também tem uma ligação com os irmãos. Então, ao mesmo tempo que ele faz meio que o elo entre os pais e filhos, né? Então ele pode ser tanto uma barreira, né, e bloquear a relação entre eles, quanto pode ser uma ponte, né, de ligar um lado com o outro. Esse primeiro filho, ele tem, né, por ele estar ali entre os pais e os filhos, ele tem essa articulação, né? E então ele tem a face voltada para os pais, né? Até em Roma tem uma escultura representando os filhos mais velhos, que é um rosto velho, que significa, né, o lado que ele está olhando para os adultos, que é envelhecido, que é para o passado, que é para a tradição, e o outro lado é um rosto jovem, que é o olhar para os irmãos, né, para o futuro. Então, o primeiro filho, ele fica ali também bem no meio, né? Ele não é nem adulto, mas também ele não se vê tanto como os irmãos, né? Ele se sente meio que responsável por esses irmãos, por ser o mais velho, né? Então, ele é dominador, ele gosta de dar ordem, né? Ele tende a obedecer, mesmo querendo se rebelar por conta dessa tradição. Então, ele quer seguir a tradição, mesmo que ele não ache tão bacana. Então, são ambiciosos, idealistas, né? E outra coisa que então a gente pode observar é que se eles que estão buscando nessa ambição, são super empenhados no trabalho e tudo mais, se eles não percebem que eles estão sendo reconhecidos nesse trabalho, eles também podem ficar meio amargurados, né? Se sentirem meio sensíveis, ficarem meio hostis por conta disso. Então, valorizar o primeiro filho, isso vai fazer bem para ele, né? Esse reconhecimento, ele valoriza isso. Então, isso quando ele recebe a apreciação pelo trabalho dele, ele se sente bem. Então, como eu comentei com vocês no começo, né? A constelação familiar, então, dependendo de quantos filhos, né, de quantos irmãos tem, quais são os sexos desses irmãos, tudo pode variar a personalidade desse filho, desse irmão que está nascendo, né, ou seja o primeiro, seja o segundo filho. Então, por exemplo, se tem duas irmãs, a primeira irmã tende a assumir, por exemplo, características mais masculinas, né, de primeiro, dessa coisa de responsabilidade, de proteção. Ela carrega essas características se ela tem uma outra irmã. Então, cada uma fica meio que num papel, né? Então, a caçula
fica, né, como para ser protegida, e essa irmã mais velha já cria essa postura mais masculina. Agora, se a primeira é uma irmã e o segundo é o irmão, aí essa primeira irmã tem uma característica mais maternal, de querer cuidar, né, desse zelo que ela tem. Então, já desenvolve outra característica. Então, o primeiro filho mulher pode desenvolver características diferentes dependendo de quem vem depois, né? Se o segundo filho vai ser homem ou mulher. E se o primeiro filho é homem e o segundo filho também, ele tende a ser mais egocêntrico, né? Ser mais líder, também gosta de servir, de ajudar, né? Esse irmão caçula. E se o primeiro é menino e o segundo é menina, ele tende a ser mais tranquilo, ele não é tão líder assim e tal, ele já é mais sociável, já compartilha mais, assim, essa questão mesmo de querer controlar tudo e tal, ele é mais tranquilo. Bom, então acho que a gente já falou bastante de primeiro filho, né, sendo único e tendo irmãos. Vamos falar agora do segundo filho, né? Então, eu anotei as coisas de um jeito que agora eu nem sei de que lado que é cada folha. Eu acho que tá aqui mesmo. Vou falar do segundo filho agora com vocês. Então, diferente do primeiro filho, o segundo filho ele não tem essa necessidade de aprovação do adulto, né? Ele é mais calmo, ele é amigável, ele é tranquilo, né? Ele não é tão esforçado quanto o primeiro de querer ser, né? Por ser o primeiro, eu quero ser o melhor de todos, no líder, o topo, né? O melhor da sala e tal. Não, o segundo filho, ele não tem essa necessidade. Ele se esforça então menos, ele é menos rigoroso, ele quer mais curtir a vida. Então ele não tem essa disputa. Que nem o primeiro, ele tem a preocupação de defender o lugar dele, a posição dele. O segundo, raramente, pode ser que tenha alguns que queiram, mas é raro um segundo filho querer tomar o lugar do primeiro, né? Porque ele justamente não quer se esforçar que nem o primeiro gosta de se esforçar, de ter esse trabalho todo, né? Ele quer mais, a posição dele é mais sentimental, é mais de emoção, né? Então, ele não gosta tanto de rotina, que nem, né, o primeiro filho gosta mais de ter tudo certinho ali programado para atingir as ambições e tudo mais. Ele gosta mais de dias especiais, né, de festas, de coisas mais leves, assim, né? E eles só ajudam, né, só se esforçam mais se eles realmente forem necessários e for apreciado esse esforço deles, né? E o primeiro filho não, ele se esforça porque tá dentro dele aí se esforçar para correr atrás das coisas. E o segundo só faz isso se realmente precisa. E aí, novamente, muda, né, dependendo da constelação familiar. Então, se o primeiro é uma menina e o segundo é um menino, o menino fica mais fraco, mais sentimental, né? Ou então ele pode assumir o papel do primeiro filho, né, para tomar conta da menina. Então, ele pode ter esses dois extremos, se ele for o segundo filho menino e a primeira menina. E se a primeira for menina e a segunda for menina também, essa segunda é mais companheira, quer mais servir, quer ajudar essa primeira irmã, né? E se o primeiro for menino e a segunda menina, a segunda filha, né, a menina, ela é mais fria, ela é mais rígida, não se envolve tanto, né, com a outra menina. E pensando nessa relação de primeiro irmão e de segundo irmão, eu achei interessante uma analogia que fizeram com os primeiros irmãos que existiram no mundo, né? Que foi Caim e Abel. Não sei se você já conhece essa história na Bíblia. Eles são filhos de Adão, né? De Adão e Eva. E Caim, que era o primeiro filho que é considerado o herdeiro do pai, né? Então, o pai, Adão, o que ele fez? Ele comeu do fruto proibido, né? Então, ele pecou. E aí foi afastado de Deus. E o castigo dele foi ter que trabalhar para conseguir comida, né? Antes ele tinha tudo ali no jardim do Éden, tudo às mãos deles, né? Só pegar na árvore e tal, comer. E agora, a partir de então, que ele se separou de Deus, ele ia ter que plantar, né, ceifar, arar a terra, todo aquele trabalho manual para poder ter o alimento, né?
E Caim, como o primeiro filho, herdou isso do pai. Então, o trabalho de Caim era cuidar da terra, né? E essa simbologia de cuidar da terra, além de ter todo esse esforço do trabalho e tal, essa ligação com a terra é uma ligação com o passado, com a tradição, né? Com o que aconteceu. E então ele herdou esse castigo do pai, e pelo pai ter feito esse pecado, ele tem que continuar, né, o trabalho do pai. Tipo, ele segue a linha do pai. Então ele também pecou. Do mesmo jeito que o pai dele pecou, ele pecou também, que foi matando o seu irmão Abel, né? Então ele fez isso seguindo a linha do pai, mesmo, né, não sendo bacana. Ele meio que foi, entre aspas, assim, né, obrigado a matar o irmão para manter o lugar dele, para manter o seu lugar de primeiro, de melhor, né? E pelo pai ter errado primeiro, também ele foi errar igual ao pai errou. E ele tem essa tarefa de cuidar da terra. Já o irmão dele, né, o Abel, que morreu, ele era pastor, né? Então era mais tranquilo, cuidava ali dos animais, descansava debaixo da árvore, que é apreciar a vista, a natureza, que é o que as características do segundo filho, né? Que é curtir mais a vida, ser mais leve e tudo mais. Então, todo filho primeiro e todo filho segundo carrega um pouco dessas características de Caim e Abel, né? E eu achei interessante esse olhar mais filosófico sobre a situação, né? E até por Caim ser tão ligado à terra, né? Olhando para baixo, na preocupação de trabalhar para conseguir o alimento e tal, tá focado aqui, que a oferta dele não foi aceita por Deus, né? E a oferta de Abel foi aceita, porque ele estava sempre olhando para o alto, olhando para o céu, buscando a Deus. Então, esse segundo filho tem esse lado espiritual também mais elaborado, né? Mais desenvolvido. Então, do mesmo jeito que o primeiro e o segundo filho, né? Eles coexistem, porque para ter o segundo tem que ter tido o primeiro. Então, como eles coexistem, mesmo sendo super diferentes um do outro, eles são super ligados, né? É super um parceiro do outro, um super influencia no outro. Já o terceiro filho, né? Vamos mudar. Então, já falei do filho único, falei do primeiro, falei do segundo e agora o terceiro filho. O terceiro filho, ele é como ligado ao filho único, como se fosse o filho único. Por quê? O filho único, como é único, é sozinho, né? E o terceiro filho, quando ele chega, ele também é sozinho. Porque o primeiro e o segundo já estão tão ligados um com o outro, já, né, já se conhecem, já estão entrosados e tudo mais, que quando ele chega, para ele se enturmar, ele se sente sozinho, ele se sente rejeitado, ele sente que os sentimentos dele não é tão importante, né? Então ele se sente, mesmo não estando sozinho fisicamente, ele se sente só, né? Que é até acho que uma solidão talvez mais doída, né? De se sentir só estando no meio de outras pessoas. E eu que queria ter um terceiro filho, depois que eu li essas coisas, assim, esses estudos, eu até fiquei meio assim, falei, putz, imagina se eu tiver um terceiro filho, agora o Levi já tem idade próxima do Liam, tal, vão estar super amigos, coitada, eu vou ter que me esforçar, né, quem tem o terceiro filho, tem que então se esforçar para incluir o terceiro filho nas atividades dos mais velhos, para ele se sentir amado. Mais ainda, né? Todo mundo tem essa necessidade, mas o terceiro filho tem uma necessidade maior ainda. Então tem que ter atenção, né? Um olhar especial para esse terceiro filho com relação a isso, para ele não se sentir pior, né? Porque até uns estudos mostraram que esse terceiro filho tende a morrer mais cedo, né? Seja por doença, uma morte súbita ou até suicídio, porque ele fica tão mal que meio que acaba com a vida dele. E ele é uma pessoa que vê tudo muito no futuro, né? Então ele é meio que um visionário, assim. Então ele também tenta fazer as coisas, né? Ele é mais excêntrico e tal. Ele tenta fazer as coisas que talvez a época dele ainda não esteja pronta para receber essas ideias, essas ambições que ele tem, né? E como esse terceiro filho, ele normalmente tem duas atitudes. Ou, né, ele se sente mal porque não tá tão enturmado com os irmãos mais velhos, então ele se retrai para ele mesmo,
Ou então ele fica num esforço eterno, né, para conseguir se enturmar e se entrosar com esses irmãos. E por esses irmãos serem mais velhos, eles já conquistaram mais coisas, né? Natural, já tem mais tempo de vida, já aprenderam mais coisas, têm mais habilidades, já vão conquistando mais coisas. Então esse terceiro filho, ele se esforça muito para conseguir chegar até os irmãos ou até superar esses irmãos, né? Só que em menos tempo. O que o filho mais velho, sei lá, demorou 5 anos para conquistar, não, 5 não, senão né, ele vai ser muito nenezinho, terceiro filho, sei lá. O que o primeiro filho conquistou com 10 anos, aí vamos dizer, o segundo tem 8 e esse terceiro tem 6. Então esse que tem 6, ele quer conquistar a mesma coisa que o de 10 conquistou, com 4 anos a menos de tempo para conseguir conquistar o que o mais velho conseguiu, né? Então ele quer atingir objetivos, ele tem ambição por grandes objetivos para conquistar em pouco tempo, né? Então essa é uma característica do terceiro filho. Deixa eu ver aqui o que eu mais anotei para falar para vocês. E é isso, né? Então esse terceiro filho tenta ir tão rápido para alcançar, para ultrapassar os irmãos e às vezes acaba se atropelando, tropeçando, dando errado. E aí, né, vem a frustração. Então a gente tem que estar atento a isso. E se o terceiro filho é o último filho, caçulinha, ele pode ser mimado também, né, pela mãe, pelos irmãos, por ser o menorzinho, e pode acabar também se tornando uma pessoa folgada, né? Isso também a gente tem que estar atento para o nosso filho aprender a se virar, né? Para ele ter autoestima, para ele conseguir conquistar as coisas dele, ter autoconfiança, né? Desenvolver habilidades, responsabilidade, para cuidar também da própria vida depois quando adulto, né? Isso é importante É importante a gente ter essa habilidade desenvolvida, né, dentro de nós para viver uma vida melhor mesmo, né, com responsabilidade, saber se virar quando acontece alguma coisa e não ficar dependendo, né, da mãe, dependendo dos irmãos mais velhos, né? É super importante a gente ter essa autonomia. Então eu vou fazer uma outra curiosidade. Então a gente falou da primeira característica do primeiro filho, do segundo e do terceiro. E o quarto filho, como é? O quarto filho repete, volta para o primeiro. Então, o quarto filho é igual ao primeiro, o quinto é igual ao segundo, o terceiro, o sexto é igual ao terceiro, o sétimo é igual ao primeiro, o oitavo é igual ao segundo, o nono é igual ao terceiro, e assim vai por diante, tá? Então, eu vou fazer um resumão, né? Então, o primeiro filho, ele quer conquistar o mundo, né? Se a gente fosse pensar num templo, assim, de uma casa, ele é a fundação, é a base, né? Por ser o primeiro, então ele é a base, ele é a estrutura, e ele tá preso ao passado, né? De lutar para defender as tradições, tá ligado aos pais e tudo mais. O segundo filho, ele veio para viver o mundo, né? Então ele gosta de curtir a vida, o presente, do mar, tudo mais. Ele é o pilar, né, do templo, seria, então tem a fundação, então o segundo filho é o pilar. Ele se eleva até o céu, né? Como eu falei de Abel, que ele olhou para o céu, por isso que Deus aceitou a oferta dele. Então ele se eleva e ele tá focado no presente, né? Por gostar de curtir a vida e tudo mais. Esse é o segundo filho. Já o terceiro, ele se esquiva então do mundo, né? Ele não encara de frente porque ele se sente, né, só, isolado, então ele se esquiva do mundo e ele é o teto, né? Então, o primeiro filho é a base, o segundo pilar e o terceiro é o teto. E para colocar o teto é muito perigoso, porque você tá lá no alto, né? É muito nobre você tem que colocar o teto sobre as outras pessoas, né? Isso representa o futuro, né? A gente tá lá no céu e como olhar esse futuro, né? O que eu falei das ambições que esse terceiro filho tem, que às vezes ele tá além do tempo dele, né? De querer chegar lá em pouco tempo, então fazer esse trabalho mais perigoso, né? Como eu comentei, muitos terceiros filhos tendem a morrer mais novos e tudo mais, né? Muitos se suicidam e tal, então, né? Ou ficam doentes, têm mortes súbitas,
porque é perigoso colocar esse teto, né? Então, essa fica uma característica também, uma outra simbologia para o terceiro filho. E uma coisa também que a gente tem que observar é que, assim, eu falei que cada filho, né, primeiro, segundo, terceiro, tem as suas características e é importante que eles vivam as suas características porque faz parte da sua identidade. E quando um filho pega a identidade do outro, aí sim dá confusão, aí sim dá conflito, né? Por exemplo, quando o primeiro filho morre, por exemplo, aí o segundo filho vira o primeiro. Então, ele pega as características e responsabilidades do primeiro que não são dele, né? Ele é o segundo filho. E isso causa aí um conflito dentro dele, porque ele fica com os dois papéis, sendo que ele só se identifica com um, né? Então, a gente tem que prestar atenção para que um filho não pegue o lugar do outro, porque aí sim vai causar uma disputa entre eles, vai acabar, né? Eles não vão acabar se sentindo bem por não estar se identificando com a posição que estão assumindo, porque não são deles mesmos, né? E eu acho que é isso. Basicamente, a relação entre os irmãos, as diferenças de cada um, por isso que a gente, né, sempre fala, ai, meus filhos foram criados da mesma forma, né, pela mesma família e tudo mais, mas são diferentes porque eles estão num momento diferente, né? A mãe do primeiro filho, como eu falei, né, super deseja, espera esse primeiro filho, ainda não tem experiência, né? Quando já vem os outros filhos, ela já tá mais madura, então isso já é diferente, né? De ser o primeiro filho, de ter atenção exclusiva dos pais, depois os outros irmãos nunca tiveram essa atenção 100% exclusiva. Então, né, fora o temperamento, então tudo isso vai mudando. Então, a gente saber como nossos filhos se enxergam nesse mundo e qual o papel que eles representam, ajuda a criá-los de uma forma melhor. E a gente pode entender eles melhor, né? A atitude deles, e também a gente pode ajudar a guiar, a clarear a mente deles, né? Para se desenvolverem de uma forma mais saudável, de uma forma mais efetiva. Porque a gente tendo esse conhecimento de qual característica tem cada um, a gente pode ajudar, como eu falei, né? Para o primeiro filho não perder a infância, não se sentir com tanta responsabilidade nas costas, assim, para poder viver uma vida mais leve, né? O segundo filho que gosta de curtir a vida e tudo mais também, então tem que ter uma atenção para esse lado de responsabilidade, né? Esse terceiro filho que se sente isolado, então vamos incluir ele, né? Para ele não dar atenção, para ele se sentir amado, né? Para quem tem filho único, cuidar desse lado social. Então a gente tem que saber as características de cada um para auxiliar da melhor forma possível. Tá bom? Eu acho que só tenho um filho de 3 anos, mas não poderia perder sua live. Ah, obrigada, Amanda, pelo carinho. Mas você viu, hein? Falei de filho único também. Se você quiser ter filho único ou ter mais depois, você pode pensar, né? Já saber como que cada um vai se desenvolver, como cada um vai responder. E eu acho também bacana pensar, por exemplo, se você tem, então, um filho agora de 3 anos, e você decide ter filho só daqui a 10 anos, vai ser como se você tivesse 2 filhos únicos, porque eles vão ter tanta distância de idade, diferença de idade entre um e outro, que vai ser como se fosse um filho sozinho, porque o teu primeiro filho vai ter ficado 10 anos sozinho, né? O segundo filho não vai ter nem participado da primeira infância, que é até os 7 anos. Então, ele já desenvolve, como a gente desenvolve a nossa identidade, o nosso caráter e tudo mais, também nesse primeiro centênio, ele vai ter se desenvolvido como filho único, né? Então, a influência de um para outro não vai ser tão grande, né? Porque depois, com o teu filho menorzinho, o maior já vai ter outros interesses, não vai também estar tão presente na primeira infância do segundo filho, né? Então, vai ser como se fosse 2 filhos únicos. São papéis diferentes. Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu ver. Difícil.
Sinto que meus pais não conseguiram fazer isso. Eu e meus irmãos nem nos falamos hoje em dia. É muito difícil ter 2 filhos ou mais. Ai, Cleia, sinto muito pela sua experiência. Com certeza teus pais deram o melhor que eles podiam na época, né? Eles não, nem provavelmente até hoje nem devem ter acesso a esses estudos, né? Talvez não tenham tido atenção a esses detalhes, né? Essa forma de educar. Eles deram o melhor deles, com certeza. Se você sente falta disso, você também pode tentar, agora que você é adulta, né? Tomar a rédea aí da sua vida nas tuas mãos e procurar teus irmãos, tentar um relacionamento melhor, né? Já parar com essa competitividade, até porque a gente não precisa competir com o outro, tem espaço para todo mundo, né? É importante é bom ter essas diferenças, né? Não é para ser todo mundo igual, porque sendo diferente que cada um cumpre seu papel. Então cada um tem uma facilidade numa coisa, então é bom se todo mundo fosse igual, ia ser sem graça. Aí todo mundo ia ser bom numa coisa só, ia faltar a outra coisa, né? Então a gente é diferente para um complementar o outro, né? Para fazer a roda girar. Deixa eu ver aqui se teve mais algum outro comentário. Veridiana, e no meu caso, minha filha é 12 anos mais velha que o casual, acho que é casal, né? Hoje ela tem um filho de 7 meses e o Nicolas de 7 sente muito ciúmes dele. Então, pera, ficou confuso. Você tem uma filha... A filha de 12 tem um filho? Não entendi. Ou você tem 3 filhos, uma de 12, uma de 7 meses e um de 7 anos? Não entendi, Veridiane. Enfim, mas pra gente lidar com ciúmes, né? Como eu falei, é tratar todo mundo igual, né? E quando tem irmão, é importante a gente ter um tempo exclusivo com cada um, né? Então, quando o Liam dorme, eu tenho um tempo exclusivo com o Levi, né? Quando o Liam estiver maior, eu vou ter que dar uma ajeitada aí na nossa rotina para eu ter um tempo exclusivo com ele também, né? Justamente para isso, para o filho se sentir amado, importante, falar, ó, esse é nosso horário marcado, né? Então, poxa, minha mãe reservou um horário na agenda dela só para mim, né? Eles vão se sentir que levam em consideração, né? Não é só o outro, eu também tenho, né? E ter esse diálogo e conversar e mostrar que você ama o tempo todo, isso também ajuda, né? Como eu falei, eu falo o tempo inteiro pro Levi que eu amo ele, o tempo inteiro eu beijo, abraço, né? Então, por mais que ele tenha ciúmes quando eu tô com o Liam, ele lembra que ele também é amado. Então, quando ele vem, às vezes eu até vejo que ele vem meio assim, sabe? Tipo, chega, Liam, de mamar, chega de ficar em cima da minha mãe, aí eu vou conversando, vou não sei o quê, aí ele já vem mais carinhoso. Então, é muito da nossa abordagem mesmo, né? Que influencia. A Veridiane não falou mais, então... tenho filha de 12 anos, mais velha que o caçula. Caçula. Não sei cedilha. Tenho uma filha de 12 anos, mais velha que o caçula. Então, são como se fossem 2 filhos únicos. O caçula tem 7 anos. A de 19 tem um filho de 7 meses. Então, de 7 anos tem o de... tá. O filho com ciúmes do neto. Entendi. Vocês devem morar todo mundo junto, né? É a mesma coisa, né? Como se fosse um irmão. Quando são criados juntos, influencia dessa mesma forma, como se fosse primeiro, segundo, terceiro, né? Quando tem um envolvimento muito perto, por exemplo, com um primo, também conta, né? Mas aí tem que ser esse convívio de morar junto mesmo, que é como se fosse, né, uma relação de irmãos, né? Vão ser mais irmãos aí do que talvez com essa filha mais velha, né? Porque a distância de idade é muito maior com ela do que com um neto. Então, eu acho que é isso, tá bom, gente? Boa noite para vocês, espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje. Se ficou alguma dúvida, pode mandar para mim,
Tá bom? Um beijo e até amanhã.